O Vila potencializa sua vocação para você ser feliz, cuidando de cada detalhe a fim de criar uma atmosfera única e entregar com excelência tudo o que você precisa para construir o seu caminho no mundo. We are an international school. We are Vila Global Education. Matrículas abertas. Agende uma visita. O Vila é para a sua família. Boa noite, família Vila. Estamos mais uma vez aqui no nosso segundo encontro temático para conversarmos entre nós, educadores responsáveis pela condução da educação dessas novas gerações e até da nossa própria educação. E trazendo sempre temas que nos desafiam enquanto educadores. E toda uma geração esperando uma mediação mais assertiva possível. E nós não aprendemos a educar nesse mundo contemporâneo. Então, precisamos de uma rede de apoio imensa, nos apoiarmos, saber que escola, família, comunidade, toda junta, nós vamos responder aos desafios deste momento. Como diz um provérbio africano que para se educar uma criança é necessário uma aldeia. Então, pense que a coisa não é tão fácil assim. A gente já acreditou um dia que dentro de casa eu educo meus filhos e a lei de casa é a lei do mundo. Não é mais assim. Precisamos conversar com o mundo, precisamos entender o mundo, né? E precisamos ampliar as nossas leis de casa. E a nossa casa vira o mundo, né? Porque rapidinho a janela do mundo está bem disponível na mão deles. Bom, então vamos continuar fazendo esse bate-papo. Quero só lembrar que no encontro passado nós falamos sobre cidadania digital e vamos continuar falando de cidadania, hora digital, hora do mundo físico, porque assim vivemos, tá? Eu quero só dizer que nós estamos agora com outros convidados, outras pessoas que vêm aí, então, nos ajudar a discutir essa temática, agora sobre um foco mais profundo, e daqui a pouco vocês saberão. Então, eu estou aqui com pessoas do LIVE. Eu queria até agradecer algumas famílias que insistiram muito, né, para que a gente retomasse essa nossa parceria com o LIVE. Estamos aqui, então, com duas pessoas, né, uma pessoa especificamente do LIVE e uma outra que apoia e colabora também o LIVE. Então, nós estamos com Virgínia Chaves, que é neurocientista e educadora, e é parceira do LIVE. Muito bem-vinda, Virgínia, obrigada por aceitar o convite. E nós estamos também com Márcia Frederico. Márcia já é Marcinha, né? Já é bastante de casa. Márcia é psicóloga e também, né, trabalha diretamente com a equipe pedagógica do LIVE, né, dando o apoio necessário tanto para a gente na aplicação e no desenvolvimento do projeto, como também em papos como esse. Obrigada, Márcia, por estar aqui com a gente, e obrigada a toda a equipe LIVE, né, que eu sei que trabalhou atrás dos bastidores para que a gente permitisse esta conversa de hoje. Bom, nós vamos conversar sobre algo que para nós é muito caro e a escola entende que não existe um espaço melhor para aprender a conviver do que a escola, né? Já foi o tempo de termos famílias enormes e as primeiras lições de convivência nós tínhamos em casa, com os irmãos mais velhos, os irmãos mais novos, e a gente sabia exatamente como os pais e as mães se comportavam com mais velhos, com mais novos. Os mais velhos sempre eram mais exigidos, e não só tomando conta das suas vidas, mas as vidas dos menores, e os mais novos sempre levavam uma vantagem, porque aprendia coisas antes do tempo, porque o mais velho informava e estava tudo certo, e dava tudo certo no final. Bom, o contexto hoje é outro. Nós não temos famílias numerosas, o modelo de família também, né, o conceito, então, não é de família, mas famílias, né, e nós temos convivências cada vez menos com os irmãos, né, nós temos muito mais filhos únicos, crianças que lidam muito mais no seu dia a dia com os animais do que com próprias outras crianças. Antigamente tinha o condomínio, o clube, o shopping. Hoje, por uma questão de segurança, a gente está cada vez mais prendendo os nossos filhos dentro dos apartamentos.
e nem mais o player, nem os parques dos condomínios estão sendo seguros, então só tem um lugar para aprender isso, que é a escola. Né? Então, como que a escola traz para si essa responsabilidade e quanto que precisa do apoio de todos para um ensinamento tão complexo que é conviver, viver com, aprender primeiro a conviver consigo para conviver com os outros. E isso é um contexto muito difícil e vamos conversar um pouco sobre isso, né, sobre a questão, né, a contribuição da psicologia e principalmente das estruturas das nossas emoções, das estruturas socioemocionais, para que a gente possa conviver, e também a contribuição da neurociência, né, nos dando aí apoio à compreensão sobre convivência, e logo depois a gente vai ampliar essa convivência tanto para o espaço físico, e a escola um espaço físico controlado, como também a convivência no mundo ainda com pouco controle, que é o mundo digital. Então, vamos passar aí, né, por esse percurso. Bom, então, Marcinha, a bola vai para você primeiro, né, sobre as nossas competências emocionais. Nós sabemos bem que para conviver bem com o outro, precisamos conviver bem conosco, e tem uma estrutura que nos permite ou nos potencializa ou pode inibir e dificultar até esse exercício de convivência, que são as nossas emoções e como lidamos com elas. Então vamos lá, você traz um ponto aí fundamental, né? Quando você estava falando, né, dessa ideia de ter uma aldeia inteira para cuidar, a gente estava imbuído num sentimento, né, de que essa coisa da família grande, a estrutura desses outros diferentes também, mesmo que fossem da família, mas cada um com seu jeito, com a sua idade, com seu repertório, essa convivência realmente, como você falou, está cada vez mais restrita. E a escola é realmente o lugar onde a gente consegue ter essa microsociedade, essa possibilidade de lidar com múltiplos estímulos, com várias, né, pessoas ali. Então vamos pegar a criança pequenininha, né, quando ela entra para a escola, eu acho que ela tem primeiro esse contato com algo que é muito diferente daquilo que ela vinha recebendo em casa, que era uma atenção exclusiva, que era todo um apoio a qualquer situação que acontecesse, uma compreensão dos adultos que cuidavam ali, né, do que estava se passando. Quando ela vem para a escola, a gente vem, né, para um outro campo onde as tensões, né, eu quero esse brinquedo, mas o outro também quer, e aquele quer pegar na mesma hora, e você quer o colo da professora, o outro também quer sentar ali naquele momento. Tudo isso vai trazendo, né, uma experiência de vivências e de emoções que aparecem nesse conviver, que elas, às vezes, não foram muito vivenciadas da maneira tão intensa que na própria escola é. E causa um certo desconforto. Muitas famílias, às vezes, né, ficam nesse, coitado do meu filho, né, vai para a escola, ou que bom que o meu filho vai para a escola e vai vivenciar tudo isso que ele está, né, que é rico para a experiência dele. Então, a forma também como as famílias enxergam esse momento inicial é importante para apoiar e para dar essa capacidade da criança se sentir também capaz de enfrentar e de lidar com essas situações. Mas você traz um ponto que, quando a gente fala de uma educação socioemocional, é um ponto inicial, que dentro dessa visão, né, que é um termo que há algum tempo já não é tão mais novo assim, mas mesmo assim, ainda para algumas pessoas o que é isso? Né? O que é uma educação socioemocional? Acho que é importante também a gente trazer todo mundo para a mesma página. Então, a gente está falando, né, de uma educação que durante muito tempo também na escola a gente tinha aquela crença de que a escola é um lugar onde eu vou aprender apenas conteúdos. Eu vou lá para aprender português, né, e fazer matemática, para ser alguém na vida, para ser gente. Então, essa era muito a visão que se tinha, né, e que algumas pessoas talvez ainda tenham. Mas a gente sabe que a escola é justamente esse espaço de muitos desafios diferentes, de convivência, de conhecer o mundo, de ampliar o seu universo para o mundo e de aprender sobre si também. E com isso a gente precisa, de alguma forma, ter algo que ajude nessas ferramentas dessa convivência. E aí, por isso, a educação socioemocional ela entra nesse lugar de trazer ferramentas, linguagem, trazer uma construção de situações ou de
vivências ali que possam ser de alguma forma dramatizadas ou situacionais, né, ou de alguma história que é contada, para que eles se projetem naquela situação e pensem e criem recursos de como lidar com aquilo. Mas o primeiro deles é, como você falou, é o autoconhecimento. Eu primeiro preciso entender o que é isso que eu estou sentindo. O que é isso que eu estou? Por que eu estou tremendo? Por que eu estou suando? Por que eu engasguei aqui? Por que eu estou com a sensação que eu estou com dor de barriga? Ou que eu estou com um negócio, um nó na garganta? Então, essa parte, né, para a criança bem pequena ali na educação infantil, ela não sabe ainda usar uma linguagem, né, traduzir em linguagem. Então, nós adultos vamos ter que fazer muito esse trabalho de ajudá-la, né, a encontrar a palavra que liga o que ela está sentindo no corpo com aquilo que ela quer expressar e que aquilo possa ser entendido pelos outros. Então, esse partir de si, desse autoconhecimento, como que eu regulo essa emoção, né? Eu já entendi que eu estou chateada, eu estou com raiva de alguma coisa, ou eu estou com medo, mas como que eu ajo em relação a isso? Eu não posso agir de uma maneira destrutiva, de uma maneira que seja, né, que machuque a mim ou os outros, ou que quebre alguma coisa do ambiente. Então, as regras de convivência, elas começam a ser estabelecidas bem pequenininhos ali. E, então, para onde que eu... O que eu faço com esse impulso, né? Acho que a Virgínia vai poder falar um pouco mais disso como neurocientista, mas o que eu faço, como que eu ajo em relação a isso que traz como resposta primeiro no meu corpo. Depois a gente pensa sobre isso. Então, o sentir, ele vem antes do pensar. Depois a gente pensa sobre. Mas é preciso primeiro eu reconheça esse sentir para poder agir em relação a ele. Posso até jogar um pouquinho a peteca para ela poder... É interessante base, quando você traz sobre, e eu acho que o papo vai ficar legal, se a gente se concentrar agora, né, nessa infância. Uhum. Porque uma coisa, enquanto você falava aí, me lembrava bastante de algumas intervenções da minha mãe, né, quando nós éramos pequenos e que existia sempre, né, o lado luz e o lado sombra das emoções. Uhum. E existiam emoções que não se podia expressar. Era vergonhoso expressar tais emoções. E ainda o choro, que era a primeira expressão infantil. E eu lembro bem minha mãe dizendo assim, engula o choro, porque tem pessoas de fora aí, né? Ou então um olhar só para reprimir um comportamento, né? E é justamente na infância, e essa tolerância, essa paciência, né, para que você acompanhe esse processo até que a criança saiba fazer o uso e usar as expressões melhores e mais aceitas socialmente daquilo que ela sente, sem negar o que ela sente. Né? Teve uma vez um bate-papo que eu escutei no YouTube com Serrão, e ela falava, né, ela trazia um sketchzinho de uma situação com a mãe e com uma filha, e que a filha estava dando aqueles pitis de criança, né, que os pais querem se livrar. Né? Então, uns fazem à vontade, outros saem de perto, outros, né, às vezes até batem ou são mais agressivos. Então, ela contava que tinha uma mãe, que tinha uma criança dando a birra, e ela dizendo, a mãe sentou perto da criança e dizia, calma, Ana. Calma, Ana. E aí ficou ali, só repetindo, calma, Ana, até que a criança se acalmou, e aí a mãe levantou, e aí tinha uma outra pessoa que disse assim, poxa, parabéns, né? O quanto que você né, fez uma intervenção muito boa, pedindo à sua filha para ter calma e para ter paciência, Ana, calma, Ana. Ela disse, não, Ana sou eu. Então, era um exercício de controle, né, de um mediador que sabia que estava ali uma expressão, né, de uma emoção e que com paciência você faria uma mediação precisa para que aquela criança aprendesse, né, a sentir primeiro e depois o que faço com o que eu sinto. Bom, então hoje está muito à tona agora a participação, né, da neurociência, que aí agora vai falar de que não dá para separar, né,
o afeto de cognição, não dá para separar de emoção e cognitivo, é como se, né, aprender a expressar a emoção não existisse, né? E só as amígdalas é que falam ali, e só o cérebro que fala aqui. E que eles têm contato e que eles falam, né? E a neurociência está aí para nos dizer isso. Eu acho que reforçar cada vez mais como deve ser a mediação no aprendizado, certo? De lidar com as emoções, né? Como que você lida sem negar nenhuma delas e como que você expressa as suas emoções e tem consciência de como expressa, onde expressa, né? Dessa convivência social e não negando as emoções. Então, o que a neurociência vai nos dizer sobre isso e ajudar pais, mães, educadores que estão lidando diretamente com crianças, né? Vamos falar de crianças para depois a gente ir para os adolescentes, né? Está muito em voga porque o filme Divertidamente traz nas emoções infantis e logo depois as adolescentes. Então, vamos caminhar por aí. Não, com certeza. E esse é um assunto assim de extrema importância, né? Assim, e eu acho que são todos os tópicos que a gente está trazendo aqui estão completamente relacionados, né? Então, quando a Márcia trouxe aqui a questão, né, de que a gente precisa entender que emoções, né, e cognição e aprendizagem que você trouxe e convivência são coisas que a gente não tem como separar, né? Quando a gente olha uma criança, um adolescente, você não tem como colocar em caixinhas e compartimentalizar. Agora são as emoções, agora ele está aprendendo. Tudo é parte de uma coisa só, de um processo só, até porque você tem ali um sistema nervoso que está mediando todos esses processos e não são caixinhas separadas, né? E quando a gente olha emoções e aprendizagem, aí é que não tem mesmo como separar esses processos. E convivência e aprendizagem são partes da mesma moeda, até porque parte do processo de aprendizagem tem a ver com um espelhamento de convivência. As crianças aprendem olhando, espelhando os pais, espelhando quem está em volta. E como é que você vai aprender se você não tem nada em volta, se você não está convivendo? Né? Então, são coisas que fazem parte de um mesmo processo. Quando a gente olha do ponto de vista de emoções e cérebro, o cérebro evoluiu de uma área central lá no fundozinho do nosso cérebro, que é uma área que irradia conexões para a parte mais, vamos dizer assim, superficial, que é onde estão as regiões de tomada de decisão. Então, nem que a gente quisesse separar fisicamente, essas regiões são conectadas. Então, não tem realmente como separar a área que cuida ali, né, do processamento emocional, que é uma área mais, né, central, vamos dizer assim, da área mais cortical, ali, mais da casca, vamos dizer assim, que é a área onde toma as decisões. Ainda tem um outro ponto. Se a gente for pensar em neurociência ali, né, do ponto de vista anatômico mesmo, a mesma área que controla a tomada de decisão é a mesma área que regula as emoções. Então, assim, realmente não tem como separar. Então, toda a parte de processamento emocional é o que define tudo primeiro. Então, quando a Márcia trouxe o ponto de que antes você sente, para depois você, vamos dizer assim, racionalizar o que está acontecendo, é isso mesmo. Antes a gente sente com o corpo. A gente já tem as sensações muito antes de você trazer aquilo à consciência. Então, se a gente não entende, não tem uma educação emocional para conseguir compreender o que está acontecendo com a gente, como é que eu vou criar, né, essa criança para ser uma pessoa bem-sucedida e ter esse pensamento de que essa criança vai para a escola para ter uma educação formal e ser alguém na vida, se ela não compreende as próprias emoções que fazem parte de um processo cognitivo? Então, não faz sentido. Né? Então, sim, tem que ter ali a educação formal, ela vai ter as matérias, né, vamos dizer assim, oficiais, mas lá na frente, se ela não entendeu as emoções, se ela não sabe autorregular, isso vai ter uma consequência, porque ela vai saber ali a matemática e tudo, mas ela não aprendeu a se autorregular, e isso vai ter consequências, e a gente olha hoje aí para o mundo do trabalho, e a gente entende que existem pessoas com competências técnicas fantásticas, mas que elas não mantêm os empregos porque elas não conseguem se autorregular e porque não têm as habilidades e as competências socioemocionais que são necessárias. Né? Então, quando a gente olha esse cenário,
E aí, o que a convivência tem a ver com isso? Como é que a gente aprende a colocar em prática regulação? Como é que a gente coloca em prática essa educação socioemocional? É convivendo com as pessoas. É ali que você coloca ali o dia a dia, né? Como é que eu aprendo, então? É fácil, talvez, bastante entre aspas, né? Eu sou uma pessoa super paciente, eu treino isso comigo mesma. Aí eu sou colocada numa sala de aula com outros coleguinhas, olhando as famílias com filhos únicos, né? Eu sou o rei, vou dar o exemplo do meu filho, é um filho único. No quartinho dele, ele é o rei Arthur, o nome dele é Arthur. Ele é o rei Arthur lá em casa. Mas e na sala dele, com os amiguinhos dele, numa situação ali onde ele está jogando o futebol dele, e aí ele fala, mamãe, meus amiguinhos têm fominha lá, e só ele quer pegar a bola e tal, e aí? São nessas situações que ele vai colocar em prática ali a questão de dividir, né, os conflitos que são tão necessários. Os conflitos são necessários e não sou eu que tenho que intervir. Né? Então, são nessas situações de convivência que eles vão colocar à prova ali as competências socioemocionais. Você falando de conflito, e é justamente na prática e no cotidiano que você vai se emocionar, né? A vida não é simulada, né? Então ela é real. É que a gente, na educação infantil, daqui a pouco eu vou trazer o fundamental, mas na educação infantil e desses conflitos, justamente desses filhos únicos, e cada vez são mais únicos, e quando eles convivem, então essas manifestações emocionais e às vezes, né, de raiva e de não saber dividir, de frustração, e geralmente são expressões mais agressivas entre eles. E a mordida, a mordida é assim famosa, né? E o mais interessante é como nós adultos lidamos com isso, que é claro que nenhuma mãe, nenhum pai quer receber seu filho lá cheio de hematomas, isso é fato, nenhuma vovó como eu gostaria, mas entender que isso faz parte de um processo infantil, e logicamente aqui na escola a gente tem muito cuidado com isso, tá? Para que eles de fato não machuquem os outros, né? Que eles aprendam a expressar de outras formas que não machucando o coleguinha. Mas nesta relação de família com escola, entender isso, porque eu acredito ser muito tranquilo, porque também eu remeto sempre à minha infância e as coisas todas, eu era uma criança de morder. Então, mas eu mordia meu irmão, tá? Então, morder o irmão é o mesmo pai, é a mesma mãe, tá todo mundo ali, tá? Então, era mais fácil lidar com isso. Morder o colega é mais difícil, porque, bom, o pai e a mãe do colega não é seu pai nem sua mãe, então esse laço afetivo de compreensão, e a gente vive muito isso aqui. Às vezes a gente lida com pais ou avós, falando de uma criança como se estivesse falando de um adulto, é ele que mordeu e tal. Então também essa compreensão sobre essas ações, né, esses comportamentos mais agressivos na primeira infância, né? Eu percebo que também o LIVE tem um trabalho muito dedicado a isso, que colabora para que as professoras aprendam cada vez mais a mediar. Mas como é que vocês, né, dentro do projeto, como vocês veem isso, e que colaboração daria para as famílias que estão bem nessa fase, tá? E nessa relação com a escola, às vezes muito queixosa, às vezes chega com hematoma, chega aí... Meu filho não pode viver nada disso, né? E como que ele aprende a viver se não tiver essa convivência também, né, com situações menos confortáveis do que outras? Ótimo esse exemplo, porque eu acho que é muito típico, né, da gente viver esse desconforto. Acho que a gente entra nessa seara agora, né, dos desconfortos que a convivência pode trazer. Ela tem um lado muito gostoso, muito, né, da brincadeira, do jogo, mas é isso. Os amigos não sabem se comportar, o outro que morde, a família, né, intervém. Então, eu diria primeiro, calma, Ana, né, que você trouxe. Eu acho que o calma, Ana, que você traz aí, que eu acho que complementa com o que a Virgínia traz, é muito com a nossa orientação que a gente entende assim. O primeiro ponto, né, a gente entender que o adulto, ele primeiro tem que se regular, se autorregular, para que ele possa ser um corregulador da criança, ou da adolescente, enfim, né, de qualquer etapa, porque essa capacidade de autorregulação, ela é um exercício para sempre, mas em que
o cérebro ainda, né, não está amadurecido o suficiente para fazer isso numa idade tão pequena ainda, até mesmo, né, mais adolescente já está um pouco mais perto, mas ainda é um processo que leva ali alguns 20 e poucos anos. Então, quando a gente olha para isso, dá aquele susto. Depois você pode me complementar mais cientificamente, mas é, né, do que eu vejo assim, meu Deus, então, o que a gente pode fazer? Será que não pode fazer nada? Será que a criança vai ser desregulada, vamos dizer assim, né, durante muito tempo, e eu vou ter que estar sempre ali como um corregulador dela? Sim, no começo a gente vai fazer esse papel, que é o tal do modelo de referência, a célula espelho, né, a pessoa que está ali como modelo também, né, de trabalho. Se tudo que acontece, eu como família, venho raivosamente despejar de volta na escola para dizer, vocês não cuidaram do meu filho, chegou em casa mordido, a culpa é de vocês, façam alguma coisa, tirem essa criança da escola, né, ou façam uma intervenção, enfim, um castigo, uma punição. Eu vou trazer, quer dizer, essa bola de neve, ela vai virar uma situação bélica praticamente. Então a gente não vai ter, né, o que eu também estou mostrando para o meu filho? Que ele precisa reagir de forma agressiva, violenta, tira o outro não pode conviver comigo, tem que sair desse ambiente e a gente não vai conseguir criar essa redoma, esse lugar que é dessa bolha para o seu filho, ele está no mundo. Então, como que eu posso criar estratégias dele poder, né, dizer ou fazer uma contenção, que às vezes o colega vem para morder, ele não está vendo, ele está bem distraído e o colega vem, você deve entender bem disso, não é uma coisa que ele consiga prever. E nem é, às vezes, o próprio professor, o adulto que está ali para mediar aquilo, também, às vezes, quando viu, já foi, não deu tempo, né? E é uma coisa mesmo que ele não estivesse cuidando de mais de 2 ou 3 crianças, que ele estivesse sozinho com aqueles 2, a gente sabe que tem um timing, né, de coisas que acontecem. Mas entender que isso faz parte de etapas do desenvolvimento, trazer essa compreensão que poderia ter sido o meu filho que mordeu e não o meu que levou a mordida, e que isso não é uma coisa que é culpa dos pais que não fazem, não dão uma educação para o seu filho, nem é culpa da escola que não ficou tomando conta do meu filho 24 horas ali com o olho grudado nele. Essa compreensão de tirar esse lugar de a culpa, o erro ou a responsabilidade daquela situação, ela é importante. E trabalhar dentro que a gente fala assim, a situação acontece, ela pode servir como aprendizagem. Uma aprendizagem para todos, mas principalmente para os adultos que cuidam dessa criança. Acho que eles precisam ter muito esse olhar e entender onde que isso dói em mim. Onde que essa mordida que o meu filho levou doeu em mim. Eu estou sentindo que eu tenho que fazer alguma coisa porque eu tenho que mostrar que eu sou uma boa mãe, um bom pai, porque eu tomei providências e eu preciso responder a mim ou à sociedade. Então, talvez seja uma pressão que a pessoa sinta, né, que tem que fazer alguma coisa ou viver esse desconforto. Eu não vou proteger meu filho de tudo. Eu não vou conseguir poupá-lo de tudo e de todos. Ele vai, de vez em quando, levar uma mordida, vai, de vez em quando, levar uma rasteira, vai ter o fominho pela bola que vai pegar a bola e ele não vai, ele vai ter a frustração, ele vai viver com a dor de algumas situações. Não que eu queira nem que eu promova isso, para aprender a viver tem que passar por isso, não é isso? Mas ele vai passar. E aí o que a gente faz com essa dor? O que a gente faz com essa tristeza, com essa frustração? Como que eu acolho isso na minha relação familiar, com a minha criança e comigo mesmo, né? Da gente se sente muito frustrado de não ter conseguido cuidar do nosso filho. Meu Deus, é uma dor imensa, né? A gente sabe. Enfim, veja aí o que você me complementa. Essa coisa da frustração, vamos trazer a frustração aqui para o centro, porque a gente vê isso, né? Como lidar com a frustração hoje, uma característica, né, de um sofrimento marcado pela sociedade de hoje, aí não só pelas crianças, mas pelos adultos, né? Pela criação de um mundo, né, de um realismo hiper, né, fantástico e que eu preciso viver. É um modelo de felicidade, é um modelo de sucesso, é um modelo que eu preciso atingir, não é? Um modelo supra-humano, super-humano, e aí que invade todos nós, né? E aí eu vou dar um salto da infância para a adolescência, porque é justamente esse sentimento, né, sendo remoído e não compreendido, e não vivido, e não aprendido, que acaba reverberando
em doenças emocionais e sérias, e hoje que a gente vê acometer muitos dos pré-adolescentes e adolescentes, a gente diz de onde vem, né, tantos números aí da depressão, da bipolaridade, e a gente na escola fica que tanto sofrimento, a ansiedade e tudo mais. Mas mais do que isso, e aí é claro que numa estrutura física, aqui todo mundo junto, vários olhares, né? Então é uma comunidade que olha para todos. Então a escola passa a ser essa grande aldeia de vários olhares, né? São pessoas bem distintas olhando para outras tantas pessoas distintas. Então há a possibilidade da gente detectar, da gente ficar perto. A escola hoje, né, ela investe no modelo de um trabalho, de um programa específico de convivência, que está bastante aliado ao nossa decisão sobre trabalhar a ciência da felicidade. Então tem um projeto que é o projeto de convivência. E no projeto de convivência, estamos, né, na intenção, a partir de 2025, de preparar um grupo de alunos que vão servir de apoio para outros tantos alunos, porque acreditamos mesmo que os colegas são os primeiros a saber, a sentir e poder até, né, intervir em alguma situação mais trágica. Bom, e aí a gente vive essa situação da frustração, que aqui dentro é fácil, porém a gente vive também alguns modelos que encontra no espaço digital, né, a possibilidade de você atuar sem grandes, né, sem esse olhar cuidadoso, né? É um espaço que é do mundo sem um olhar cuidadoso de ninguém. E cada vez mais nós adultos estamos querendo nos livrar, né, dessa convivência no mundo digital, acreditando sempre que os filtros, os impedimentos, as proibições vão nos ajudar a fazer isso. Ora, se no mundo físico, né, eu me lembro bem de meu pai, né, não impedia que a gente fizesse certas coisas e estava ali, vizinhança toda atenta, pai, mãe, tio, avó, todo mundo por ali. E assim a gente também, né, fazia as nossas proezas e tal. Imagine agora, né, no mundo aberto para eles. Então a impossibilidade não é com filtro, não é com impedimento e proibições que a gente vai educar esses meninos a se proteger nesse mundo digital. E aí a gente vai dar uma ampliação aí para a nossa discussão sobre se a gente vê tudo isso presencialmente, fisicamente, como lidar com todas essas questões e essas expressões das emoções no mundo digital, em que eu não vou ser automaticamente julgado, eu não terei olhos atentos para mim e imediatamente me dizer, né, de que está chateado comigo, porque se alguém disser eu posso eliminar, eu não vou ouvir isso, e aí eu vou poder atuar, né, da forma pior possível para mim e para os outros. E aí eu vou trazer uma notícia que já tem umas 3 semanas, que invadiu Salvador, mas no país tem várias outras notícias de adolescentes que se valem justamente do espaço digital, né, para produzir conteúdos fakes. E é claro que conteúdos aí sim tem a ver com a adolescência, os conteúdos pornográficos, também a nossa ausência de conversa sobre sexualidade. A gente está em pleno século XXI, né, e se comportando como o século XVII nas questões sexuais. Então os meninos vão ter que, né, explodir isso em algum lugar, e aí as redes sociais é um bom lugar para isso. Então eles fazendo figuras fakes com, né, fotos ou imagens pornográficas de pessoas do cotidiano e se escondendo por trás do anonimato que o mundo digital possibilita, sem saber que não é tão anonimato assim, né? Hoje já a gente tem como rastrear essas coisas, e que algumas situações na sociedade é criminosa, né? Não é uma brincadeira adolescente mais. E às vezes, por vezes, a gente ouve, né, da família dizer assim, ele estava só brincando, né, com um conteúdo tão difícil. Bom, pulando para o mundo digital e lidando com as emoções, a gente também entende, enquanto escola, que é um espaço que nós podemos colaborar
porque aqui ele conhece as pessoas, aqui é muito mais fácil para a gente, que é a tal da cidadania digital. E que Rodrigo Nagem, no primeiro encontro temático, ele falou sobre uma dieta digital, ou seja, permitir que a escola lide com o desenvolvimento da cultura digital é ajudar os meninos a constituir sua dieta, o que serve e o que não serve para mim. No caso das emoções no mundo digital, nós também poderíamos falar de uma dieta, né, de espaços ou de procedimentos que também colaborasse para esse desenvolvimento das minhas emoções. Quantas emoções eu ainda não tenho bem cuidadas e que vai me dar um tempo, me permitir cuidar? A frustração é uma delas. E em muitos desses casos, a gente tem por trás muitas mazelas de desenvolvimento emocional não cumprido, e por isso mesmo vai se expressar num lugar que ele entende que é de maior anonimato. Como que você vê isso, Márcia, enquanto psicóloga, né, desse aprendizado dessas emoções e essas expressões no mundo digital? E depois, Virgínia, eu quero ouvir, né, a neurociência falar, porque os neurocientistas também falam não às telas, e pais e educadores olham isso como não completamente as telas, mas é as telas ou o conteúdo das telas, né, o que nos faz mal. Mas vamos lá. Você quer começar? Quer que eu fale? Pode, fica à vontade, então, eu complemento aqui. Então vamos lá, você trouxe aí pontos fortíssimos, né? Um deles, acho que quando você fala, até resgatando o que você falou, né, não falar sobre certos temas, né, sobre a questão da sexualidade, porque realmente é um grande boom, né, o que bomba, vamos dizer assim, nesse mundo digital, é muito quando eles colocam algo nesse caminho, né, de uma montagem, usando inteligência artificial, com a cara de alguém conhecido, com o corpo, né, enfim, às vezes um nu. E aí entra, né, aquilo que eu há um tempo atrás, até o Caio Lubianco, que é o nosso CEO, né, o criador do Live, ele teve uma entrevista com Charles Meumann, que é um psicanalista francês, discípulo de Lacan, enfim, ele teve, né, toda uma visão assim, e ele trouxe na época essa conversa com o Caio, ele falava muito desse tabu sobre a sexualidade e o que acontece com a adolescência. A adolescência ela está ali aflorando, em termos biológicos, corporais, hormonais, né, essa entrada na sexualidade, né, aflorando para esse caminho. O que a sociedade, durante muito tempo, né, faz em relação a isso? Abafa, prende, né, ou libera para os meninos, para as meninas ainda tem essa questão, né, de que pode ser mal vista, mal interpretada. O mundo está mudando, o mundo está trazendo outras visões, outras possibilidades, mas a gente ainda vive muito sob esse olhar de não fala disso, ninguém vive isso, não se faz, ou uma superexposição, por outro lado também, que aí a gente tem em músicas, né, todo o movimento, enfim, de danças, funk, eu sou do Rio de Janeiro, então a gente tem muito isso presente, que é uma forma também de uma certa rebelião social, de mostrar assim, opa, a gente vê isso aqui, a gente vem, né, de uma periferia, ou de uma favela, ou de um lugar onde a fronteira entre o público e o privado não existe. As casas, os barracos, a gente escuta os sons ao redor, né, do que está acontecendo na questão da sexualidade. Então, aquilo para eles, desde muito novos, né, eles são expostos a isso de uma maneira nua e crua, literalmente nua e crua. Quando você fala dessa forma, né, a gente vê no campo digital também aparecer, de alguma forma, o que nos incomoda, o que incomoda o outro. É também essa exposição, né, onde você está difamando, desonrando, ou trazendo um conteúdo que possa realmente, né, tirar ali a família do sério, né, a família do seu bem-estar. Então, é uma forma que a gente tem que ouvir o que essa juventude está nos dizendo, o que eles estão querendo, né? Quando a gente fala de relação de convivência, é uma escuta de o que está por trás dessa epidemia, né? Como esse artigo que você trouxe, ele fala, tá, uma epidemia é isso, né? E não é uma questão que aí se coloca muito assim, na tal escola isso aconteceu, ou alunos de tal escola fizeram isso com as suas colegas, e aí fica essa coisa parecendo que a culpa ou a não vigilância é da escola. Então, acho que a educação digital é
fundamental. Ética digital, aliás, ética, ponto, né? Seja onde for, em que campo for, mas já que a gente está querendo, né, trazer isso, e é o momento que a gente tem como via de comunicação é digital, porque temos que, então, trabalhar com essa questão da ética digital. O controle, a hipervigilância, ele talvez seja necessário como talvez um começo, mas ela não vai dar conta, como você falou. A gente quebra, a gente rompe. O ter proibido tem um sabor diferente. Eu quero transgredir, eu vou, né, driblar, é gostoso para a pessoa que, né, que vive isso, para o jovem, então, mais ainda, essa percepção de que, opa, consegui que ninguém visse, consegui escapar dessa vigilância, consegui pular o muro, né, pular a cerca. Isso tem um prazer, tem um lugar no cérebro que vai trazer aí uau, eu sou o máximo, eu sou capaz. Mas é preciso trabalhar por isso trabalhar sentimentos, falar sobre emoções, sentimentos no espaço escolar, no espaço familiar, em casa, ele é tão urgente. A gente não conversa sobre isso. A gente pergunta como foi o dia, proforme. Se comeu, se bebeu, se dormiu, se fez o dever, se vai ter prova amanhã. Mas o que mais que a gente sabe sobre a gente e sobre os nossos filhos? Não que eu vou ser invasiva e invadir a privacidade do meu adolescente. Ele precisa, para crescer no seu desenvolvimento, de ter o seu espaço privado também. Mas a intimidade se rompe muitas vezes nessa mudança de fase da infância para a pré-adolescência, adolescência. As famílias também se afastam, porque é natural, a criança está mais autônoma, ela está mais independente, você vai se afastando. Você vê pelos próprios exemplos, quando as escolas fazem reuniões de famílias nas escolas, que hoje em dia a gente, infelizmente, tem algumas, né, que a maioria está tendo uma evasão muito grande da família na escola para conversar sobre algum tema, e a gente vai achando outros recursos, esse aqui é um deles, né? Como que a gente chega mais perto? Vamos usar aquilo que é possível chegar, que é fazer-se ouvir e fazer pensar. Na verdade, a gente queria o diálogo, a gente queria poder estar trocando aí diretamente com vocês que estão em casa nos vendo e nos ouvindo. Mas a gente sabe que é difícil por vários motivos, não tem, né, a responsabilidade. Mas a gente sabe também que a grande parte que participa, às vezes, da vida escolar do filho são, às vezes, os menores, os pais de crianças menores. Quando eles vão crescendo, a tendência é ou a vir para reclamar de alguma coisa só, mas não já com um acompanhamento, do querer saber, do querer participar, do fazer uma atividade junto. E aí a gente vai perdendo esse fio, e eu acho que isso é que a gente não pode perder. Quando eu estou próxima, eu tenho essa intimidade, eu tenho um desafio muito grande como mãe, eu tenho uma filha de 19 anos, desde que ela tinha 12, eu comecei a trabalhar dessa forma, viajando muito, né, acompanhando as escolas dentro da consultoria, mas era a minha questão, a minha preocupação era não perder esse fio de intimidade. E isso, graças a Deus, a gente cada vez, a gente se olha e fala, caramba, a gente conseguiu, hein? Que é dos dois lados, né? Então, eu não preciso saber tudo nem sobre tudo, mas a gente tem essa conexão. E isso a gente tem que é alimentado. E alimentado, né, começa pelo adulto. E aí a criança ou o adolescente ele vai entrando nessa quando sente que ele é recebido. E ele não é só julgado, criticado, perseguido, proibido, cobrado, né? Enfim. Virginia, a gente sabe hoje, né, principalmente nós que somos de aprendizagem e que somos, né, a base de toda a educação do pedagogo, das pessoas em educação, está baseado muito nas teorias de Piaget, principalmente no desenvolvimento cognitivo de Piaget, né, que ele fez por observação, porque não tinha ainda a imagem do cérebro funcionando e aprendendo. Né? Na medida em que a gente foi buscando imitar a inteligência humana, né? Porque o grande salto da neurociência foi justamente para dar conta do avanço tecnológico, né? Então, dessa necessidade da gente criar a inteligência emocional ou a inteligência, né, artificial, e hoje, né, buscando ver, é possível uma inteligência emocional, é possível isso, né, dentro da linha, né, do que seria o artificial. Mas isso fez com que a gente buscasse mais saber sobre o funcionamento do nosso cérebro.
E muitas coisas nós descobrimos, né, sobre esse órgão e depois sobre todo o processo de aprendizagem que nos define como seres humanos, diferente dos outros animais, porque somos de aprendizagem, de produção de sentido e de cultura e tudo o resto que nos rodeia. Bom, e aí vem as explicações dentro do processo de conviver, né? Se a gente for olhar, por exemplo, a espécie, né, o quanto que nós aprendemos sobre convivência, viver com os outros, e quanto nós aprendemos nos nossos processos de aprendizagem, por imitação, por repetição, né, por fazer várias vezes a mesma coisa e cada vez mais a gente fazer melhor, né? E tudo isso tem uma explicação hoje científica, lógica, então, não é? E hoje a gente fala muito dos hormônios, né, dos neurotransmissores, e definido muito também pelas nosso corpo físico. Então, o corpo que foi negado há tanto tempo, né, até nos processos de escola, né, o corpo não, era a mente, aprender, não tem nada a ver com o corpo. Depois a gente entrou com psicomotricidade e tudo, e agora nós sabemos o seguinte, o corpo manda. Né? E não é só a criança, né? Então eu digo assim, a gente já está respeitando o corpo infantil muito mais do que, né, temos respeitado outrora, mas e o corpo pré-adolescente, o corpo adolescente, o corpo adulto, o corpo idoso, né, que está tudo aqui junto, né, e lidando. Essa questão de convivência do corpo, dos neurotransmissores, da gente aprender a conviver, né? Porque aprender a conviver é olhar para mim primeiro, olhar para o outro, saber como o outro me vê, como eu vejo o outro e como eu crio os laços de... Eu vejo sempre que é primeiro um exercício, né, de negociação, tá? Não sou eu nem você, somos nós, e esse nós é alguma coisa. O que a neurociência fala desse aprendizado da convivência? E quais são os neurotransmissores aí que podem nos ajudar ou nos impedir, né, que isso aconteça? Olha, vou até dar um passo atrás e resgatar um pouquinho do que a Márcia falou e do que você tinha comentado ali sobre a questão das telas e vou fazer um apanhado geral disso tudo. E vou chegar na convivência, prometo. Vou resgatar um pouquinho porque... Quando a gente entra em adolescência, eu confesso que é uma parte assim, que para mim é muito cara. Assim, eu gosto muito de adolescente. Tem um filho que é infantil ainda, né? Tá com 8 anos ali, né? Tá na faixa ali, é uma criança. Uhum. Mas eu amo adolescentes, assim, sempre gostei muito. Dei aula para adolescentes durante muito tempo. E eu acho que o fato de eu gostar é porque durante muito tempo, assim, o adolescente ele ainda carrega um estigma muito grande. Né, de que é aborrecente, de que é uma fase incompreendida. Então, assim, toda vez que a gente fala sobre adolescência e com todo o estigma que carrega, a primeira coisa que eu falo sobre adolescência, quando alguém vem me perguntar sobre, eu falo, gente, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando aborda o tema procurem saber sobre a faixa etária, entender sobre, porque a gente fala muito sobre infância, fase adulta nem se fala, né? Mas o que a gente espalha em termos de conhecimento sobre a adolescência? Só coisa negativa, fora da educação. Na educação a gente fala bastante, mas e para fora? Então, assim, quando me pedem palestras, a que mais sai é sobre cérebro adolescente. O que a gente fala sobre cérebro adolescente? Pouco. O que as famílias sabem sobre cérebro adolescente? Então, assim, se cobra muito dos adolescentes, mas pouco se sabe sobre o que está acontecendo, né, nessa faixa etária, o que está acontecendo com o cérebro adolescente. As pessoas sabem falar sobre as questões comportamentais, e são normalmente as questões negativas. Mas essas questões não são negativas, elas são questões comportamentais, evolutivas, para que eles saibam fazer, para que essa transição da infância para a fase adulta aconteça. Eles precisam ter ali questões comportamentais para conseguir serem autônomos. Senão essa infância vai estar sempre apegada ali, né, ao ninho, e ele não vai ser um adulto autônomo.
Então, assim, toda a questão comportamental que tem a ver ali de experimentação, são questões comportamentais evolutivamente conservadas para que aquela criança deixe de ser apegada e consiga ser autônoma. Então, assim, está acontecendo um monte de coisa maravilhosa no cérebro do adolescente, né? Booms de sinapses e neurônios, né, se conectando para que eles consigam ter criatividade absurda e o quanto que a gente está explorando isso positivamente. O quanto que as famílias sabem disso, né? O quanto a gente cria estratégias para que a gente use isso a favor dos próprios adolescentes. Então, o que eu costumo dizer é que essas informações não chegam às casas. Então, e aí não colocando uma questão também de culpa nas famílias, pelo contrário. Famílias, vocês sabiam disso? Talvez não. Então, vamos lá, vamos conversar sobre isso, né? Vamos trabalhar estratégias para que vocês consigam lidar com esses adolescentes de forma mais amigável e que a casa não vire também um pé de guerra, para que seja mais harmonioso, né? Não precisa ser assim. Então, trazendo a questão da convivência, essa convivência com o adolescente não precisa ser um pé de guerra, né? O comportamento desafiador, por vezes, né? Aquela questão de querer desbravar tudo ali, tem uma justificativa ali por trás das questões, os neurotransmissores, por que o comportamento é desafiador, por que a dopamina está, os níveis de dopamina, eles querem muito mais dopamina, querem muito mais adrenalina, tem uma razão de ser, mas precisa ser assim o tempo inteiro? Essa dopamina precisa vir necessariamente de uso de o tempo inteiro, redes sociais? Não, você consegue dopamina por meio de outras atividades. Você consegue ter aquela adrenalina gostosa, não precisa ser dirigindo um carro a 200 por hora. Você consegue por meio de esporte. Você consegue adrenalina por meio de envolvimento com a banda da escola, por meio de outras estratégias que você consegue oferecer que são seguras. Não necessariamente por meio de atividades que vão colocar em risco a vida do adolescente. Mas quando a gente já sabe disso, a gente consegue direcionar. Então, assim, mas está faltando o quê? Informação. Né? Essa informação é que precisa chegar, né? De fontes seguras, científicas. Então, é isso. E aí isso vem da onde? Da escola. Então, a família se chega aqui com a escola. O que a gente está fazendo agora? Informação. Né? Esse é o canal, é a escola. Então, eu acho que quando a gente trata de adolescente, e aí, de novo, convivência. E aí, só para fechar, né, fazendo um gancho com a questão de tecnologia. Eu, como neurocientista, sou super, e educadora, sou super favorável à tecnologia educacional. Isso aqui não tem como a gente desfazer, mas existe uma intencionalidade pedagógica que está por trás disso e educação digital, né? A escola vai fornecer os caminhos para educar, porque no livro, acho que é Sociedade Geração Ansiosa, no livro Geração Ansiosa, o autor comenta, né? A gente protege tanto os nossos filhos dos perigos da sociedade aqui no mundo real, mas ao mesmo tempo a gente deixa livre aqui que não tem tanta regulação. E aqui, sem educar, tanta coisa acontece aqui e a gente deixa livre, toma. Mas a escola educa. Olha, como é que a gente usa isso aqui? Quais são as regras? Né? Você não pode fazer uma foto, colocar o rosto da sua colega aqui num corpo que não é o dela e espalhar. A escola vai ensinar a usar. Então, acho que é isso que tem que ficar claro. Né? Tempo de tela recreativo, livre, é uma coisa e precisa ser monitorado. Né? Um adolescente ficar 5 horas assim, que não é uma leitura, não é algo com intencionalidade pedagógica, isso é uma coisa. Agora, uma atividade na escola mediada com intencionalidade é outra coisa. E a escola não vai botar isso 5 horas seguidas, né? Então, assim, o horizonte. Exatamente. Né? Bom, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo e cada vez mais a gente encontra, assim, cada vez que eu estou já finalizando o papo, já estou dizendo assim, que tal um outro papo sobre como o cérebro do adolescente funciona, tá? E seria muito interessante, porque a responsabilidade de educar não é fácil, não é fácil para a escola, não é fácil para a família,
né, que tem que dar conta de tantas outras coisas. A gente, de fato, não está mais em casa como a gente gostaria, né? E aí o tempo limitado que temos com os nossos filhos, né, é para ser, de fato, bastante explorado. Nós, enquanto escolas, nós abolimos o celular porque ele é um grande, né, vilão na questão do foco, da atenção, mas atribuímos valor para outros dispositivos porque precisamos, sim, educar. A gente não abre mão disso, né? Por mais que o mundo esteja dizendo, mas o mundo está dizendo não ao celular, não é ao desenvolvimento, até porque nós temos leis hoje, né, que nos obriga, inclusive, a trabalhar nesse desenvolvimento da cidadania digital, e, de fato, é para ensinar os meninos a lidar melhor, dele poder fazer as leituras do que é fake, do que é fato, para eles não se deixarem levar, né, por situações que coloquem ele em risco no mundo digital, e essa janelinha está aberta lá dentro de casa. Então, entretendo, e depois ele foge, e se ninguém ensina, fica mais difícil. Bom, então essa oportunidade de conversar sobre isso, de ampliar, a gente vê que 2 encontros temáticos não é suficiente, né, porque cada vez que a gente está com vocês, assim, dá vontade de continuar conversando. Eu queria ir, né, para as considerações finais. Então, assim, somos mães, né? Porque eu sou já avó e faço questão de dizer isso, tá? Todo mundo sabe do Vila. Mas o que a gente deixaria de recado para esses pais que estão aflitos, né? Suspende ou não suspende? Sou favorável à escola ou não, quando a escola diz que tem que ter dispositivo? Eles estão cuidando ou não? Eu preciso tratar de botar muito filtro? O que eu faço, né? É muito difícil para as famílias. Então, qual seria a mensagem que poderia acalmar um pouco o coração desses nossos parceiros que estão do outro lado? Vai, começa você, veja essa pergunta de prova. Vai lá. Então, é pergunta de prova. Acho que o primeiro ponto é que estamos todos no mesmo barco, né? Então, assim, como educadores, como pais, mães, enfim, estamos todos no mesmo barco, estamos aprendendo, a gente está vivendo uma mesma era, então a gente ainda não tem as respostas prontas. Acho que esse é um ponto. Acho que se tem aqui algum norte que possa direcionar a gente nesse caminho, né? Eu, como cientista, preciso falar sobre isso, né? São evidências. Então hoje a gente já tem aí um agrupamento de dados que nos aponta ali um certo caminho. Então a gente pode com alguma segurança trazer o que as evidências nos apontam, mas que, assim, não tem nada talhado ali em pedra. A gente vai indo, vamos ver aqui o que nos apontam as evidências, vamos seguindo, e que, assim, se a gente quer o melhor para os nossos filhos, nossos alunos, é por esse caminho que a gente vai. Esse é o nosso norte. Então, acho que é isso. Eu acho que, assim, a gente é difícil colocar em prática, né? A gente pensa, mas na hora da prática, eu acho que esses são momentos de decisão para as famílias que falam: olha, tem um aplicativo que eu controlo o tempo, que eu controlo o que ele está vendo. Acho que é necessário, sim, esse acompanhamento de alguma forma, né? Mas quando está nessa fase menor, né? Que está começando. Hoje a gente está tendo também pela OMS, por uma série de outras regulações, que essa idade realmente de acesso ao que se chama rede social, ela era, né, prevista ali para começar aos 13 anos, mas cada vez mais países da Europa, né, dos Estados Unidos, eles estão fazendo realmente que essa restrição aconteça, não seja só uma coisa que está lá bonitinho pela indicação da OMS, mas que seja algo de fato. E que essa restrição comece até mais tarde. Já estão falando de 16 anos. É algo que a gente está pensando, sim, né, como sociedade. Agora, o que a gente oferece? Quando você falou lá atrás, me veio também uma ideia. Você falou assim, tá bom, a gente na escola oferece uma série de atividades, inclusive para se pensar sobre isso. Nas próprias aulas do Livre, a gente tem muitas atividades que os alunos, nas minisséries, nos exemplos, o fato ou fake que você falou, a gente tem uma brincadeira que é sobre isso, fake news, pensamento crítico. Então, essas habilidades, elas são recursos para lidar com o mundo de um modo geral e com o mundo digital, que são necessárias de serem trabalhadas na escola e na família. Mas o que a família oferece no fim de semana? O que a família oferece nesses momentos ociosos? O que a família oferece, né, como você falou, né, a dopamina ela pode aparecer por um esporte, por um entretenimento, por uma banda, mas
acaba que o fácil e aquilo que está à mão passa a ser aquilo que é dado, né? Que é dado em qualquer lugar sem restrição. Acho que isso a gente tem que parar para pensar como famílias e como adultos, né? Eu atendo como terapeuta de família a muitas famílias, e essa é uma questão sempre crucial, da gente poder entender, tá, eu tiro, mas o que eu ofereço em troca? Eu estou levando para espaços ao ar livre para brincar? Eu estou dando essa disposição? A gente está tendo brincadeiras criativas em casa? A gente está conversando sobre outras coisas? A gente está vendo, de repente eu posso até usar, mas a gente pode ver uma série juntos, ou pode ver um filme juntos em algum momento, não precisa ser todos os tempos, nem tudo tem que fazer junto com a família, que eles têm uma idade que não quer, mas em algum momento isso existe, porque é aquilo que a gente fala, tal do vínculo, da conexão e da intimidade, ele é criado a partir de experiências que são vividas nesse convívio. Então, precisamos olhar para isso. Bom, então, uma última conversa, um tchau, mas também dizer para vocês que nós também estamos fazendo o nosso dever de casa. Para a gente é uma responsabilidade muito grande, a gente faz muito grande, mediar esse processo de aprendizagem, tanto nosso como escola. A gente está cada dia aprendendo a ser escola nessa sociedade contemporânea que é complexa, mas entendendo e deixando muito claro para vocês, entendemos a nossa responsabilidade também para mediar o aprendizado no mundo digital, e não vamos abrir mão, né, de também colaborar, e nós queremos, né, garantir aí uma extrema confiança de vocês, família, porque nós vamos juntos encontrar um caminho, e não é a proibição total, até porque se a gente pudesse mudar o mundo, aí tudo bem, mas não podemos, né? A história não volta para trás, é para frente, e nós vamos dar a volta por cima, sim, e vamos encontrar um caminho juntos. Mais uma vez, então, agradecendo vocês, a audiência, muito obrigada. Obrigada, Márcia, obrigada, Virgínia, obrigado, Livi, também por nos permitir isso. Obrigada a vocês que estão aí, né, atentos, e vamos pensar em próximos encontros para a gente estudar essas coisas tão boas para nos permitir mediar melhor, né, a vida dos nossos filhos, dos nossos adultos. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.